Estamos de volta! Pois é, canal Paparazzo Rubro Negro na área e a gente chegando aí com as principais notícias do Flamengo. E tem uma notícia polêmica, não coloquei na capa, mas conselheiros do Flamengo, óbvio que não é apenas brincadeira, né? Sugerindo do Flamengo, com investidores, tomar também a Arena do Galo, né? O shopping, fazer um Village Fla-Mal. Aí os caras vão passar mal, né? Pois é, Village Fla-Mal. Aí fica um Fla-Mal, malvadão. Não é brincadeira não, tá? Já pensou o Flamengo colocando naming rights e cobrando a utilização do local ao Atlético Mineiro? Os caras não têm dinheiro para pagar. O Flamengo tem, o Flamengo vai lá e pimba! Resolve a situação. E aí, com isso, né, toma o poder ali do shopping, do estádio, do espaço todo ali do Atlético Mineiro. Lembrando que o Flamengo é uma das maiores torcidas de Belo Horizonte e é maior que o Galo em Minas Gerais. Então, faz sentido, né, o grupo de conselheiros levar para frente isso aí e o Flamengo, com investidores, tomar ali a Arena do Galo e cobrar. O Galo pode jogar, mas paga aqui, vai ter a bandeira do Mengão, né? Joga aqui, Flamengo fincando a bandeira em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eles estão alucinados com a contratação do Alan. Ontem liguei pro Alex Gargalhada, dei a minha gargalhada, os caras estavam dizendo que não vinha mais, que a live da chegada dele estava cancelada. Pois é. Deu ruim para os atleticanos, né? Para os galináceos. E a gente chegando aqui, lembrando vocês que tem rodada aberta ainda, né? Do 6 de 6 e que você pode ganhar, cara, R$250 mil. É só fazer 6 palpites, é 100% gratuito. É um site gratuito. Você faz os palpites, pode ganhar R$250 mil. Se acertar cravado os 6 palpites. Se não acertar os 6, se for um dos que mais acertou, você ganha R$10 mil. E teve seguidor nosso que ganhou essa semana, seguidor do Tropa, que ganhou R$10 mil. E a gente também chega aqui lembrando que a gente está com um grupo de sinais e de dicas esportivas. Cara, o Julião arrebentando junto com uma equipe, passando sinais, a galera tá arrebentando, acertando tudo. Vai quebrar a banca geral. Então, acessa aí nossos grupos do Telegram, também com um grupo de dicas esportivas e grupo de sinais com inteligência artificial. Tudo isso aí gratuito também para você. E vamos lá. Lembrando que tem lá os nossos bônus espetaculares nos grupos do Telegram. Aproveite o nosso bônus, que é muito importante. Até para dicas esportivas vale a pena. A gente, então, já falou da questão aí dos atleticanos desesperados, né? Da ideia do Flamengo assumir a Arena do Galo, né? Eles não vão poder dizer que o Flamengo não tem estádio, né? Esse papinho de trouxa, né? Que o Flamengo não tem estádio. Quando um time dos outros é campeão no Maracanã, não, fomos campeão na casa do Flamengo. Flamengo não tem estádio, beleza? Mas tem dinheiro, meus parceiros. Tem dinheiro para comprar o que ele quiser. Por quê? Administração. O Flamengo cresceu na administração. O Flamengo não teve mecenas, o Flamengo não teve SAF. Se SAF vier, vem para ajudar a construção do estádio próprio, que aí é um plus. O Flamengo não precisou fazer o que esses outros fazem. O Flamengo teve administração séria, né? Sorte do Botafogo que pegou um cara sério lá, que é o Textor, porque senão estava com 7 aí também na frente, né? E a gente separou aqui também. Cara, eu tô com um tema importante. Os caras estão desesperados. A Rádio Itatiaia, olha só, para mostrar para vocês, Itatiaia, tá? Que é dos mecenas lá, dos Menin, eles estão fazendo uma matéria atrás da outra falando sobre a questão do Alan, por que o Alan foi pro Flamengo, do dinheiro do Flamengo. A matéria de hoje, o desespero dos caras é que o Flamengo avança para 4º ano com investimento em patamar histórico. Contratação de Alan encaminha junto ao Atlético, né? Encaminhada junto ao Atlético, levará o rubro-negro à marca alcançada apenas nos anos 2019, 20 e 22 de mais
de 200 milhões investidos em jogadores na temporada. Isso porque ainda não acabou, hein? O Flamengo ainda pode contratar mais agora, no meio do ano. A gente trouxe a informação ontem, e o Globo Esporte confirmou, que o Sampaoli não quer esperar o De La Cruz. Ele gosta do De La Cruz, mas esperar até o final do ano, não. Pode esperar a Libertadores agora para ver se o River passa ou não e ele é contratado. Se não, ele quer um meia. Ele quer um meia. E se o Flamengo contratar esse meia, pode ainda aumentar o patamar, né, de contratações. Então, o Flamengo, em 4 anos, praticamente seguidos, né, porque teve ali o 2021 que não está nessa lista, mas são 4 anos aí de gestão do Landim. O Flamengo consegue, em 5, o Flamengo conseguiu 4 anos aí ter a marca de estar acima de 200 milhões investidos na contratação de jogadores. É algo impressionante, né? Olha só, o Flamengo, então, contratou do Spartak de Moscou por 40 milhões praticamente de reais o Ayrton Lucas, o Gerson por 65 milhões praticamente do Olympique de Marseille, o Luiz Araújo do Atlanta United por 48 milhões e agora o Alan por... Aí tem ainda, olha só, a questão do Varela, né? Tem outras contratações aí que o Flamengo vai fazendo. Então, o Flamengo chegando aí também a contratação do Alan de quase 50 milhões aí também. Então, o Flamengo passando aí os 200 milhões novamente, né? Valor alcançado em 19, 20, 22. Na verdade, né, 21 por causa da pandemia, né? Eu estou contando como seguido e deixei na chamada para vocês aí como seguido, porque o Flamengo teve a pandemia aí que atrapalhou, né? O Flamengo investiu para 2020, mas a pandemia, o ano de 2020 fez com que 2021 o Flamengo não pudesse investir tanto, né? Mas é isso. Os caras estão preocupados e, inclusive, fizeram matéria falando sobre o salário do Alan, né? O salário que ele pediu para o Atlético Mineiro. E eles estão desesperados. Ó, Itatiaia, de novo. Olha só. Veja o salário que Alan pediu ao Atlético antes de fechar com o Flamengo, né? O jogador, olha só, 26 anos e tal, ele queria, olha só, apurou que o Alan tinha um salário mensal de 400 mil no Atlético e a oferta do Flamengo foi de cerca de 1 milhão. O volante estava disposto a continuar no Galo desde que passasse a ter vencimentos de 900 mil. O Atlético não tinha condição, né, de pagar 900 mil ao Alan, e aí o Flamengo contratou. E o salário do Alan, segundo a Itatiaia, no Flamengo oferecido é de 1 milhão de reais, tá? Então, cara, o patamar do Flamengo realmente é outro, né? Mas a gente precisa que esses jogadores, como os que a gente no jogo passado, deem a vida em campo, porque estão recebendo muito alto. É um absurdo o que aconteceu, né? A gente sabe que não pode jogar com desinteresse que jogou na partida passada. Bem, a gente tem aí o técnico Jorge Sampaoli já se preparando para os próximos jogos e ele vai voltar com o pelotão da data FIFA, né? Ele terá apenas esse treino de sábado, hoje, né? Com o elenco completo para definir aí a equipe titular. E esse retorno aí da data FIFA, o Flamengo, infelizmente, teve esses problemas aí de não poder escalar todo mundo, isso fez uma diferença absurda. Teve o desinteresse do time, sim, né? Teve desinteresse, sim, não adianta tentar. Cara, mas teve erro do Sampaoli. Ele também não teve muita opção, né? Porque o Flamengo tem que jogar sem Pulgar e sem Ayrton Lucas, mudando Gerson e Thiago Maia de posição, já é uma loucura, né? Mas ele teve que fazer isso e os caras não corresponderam. O time foi muito mal. O Flamengo muito mal, né? Um dos piores jogos que eu vi do Flamengo nos últimos 10 anos.
Então o Flamengo está com 19 pontos e pode sair do G4 neste sábado, então vai precisar vencer amanhã, né? Enfrenta o Santos no domingo. E hoje o Flamengo pode sair do G4. Tem algumas equipes aí que podem ultrapassar o Flamengo, né? Mas aí o Flamengo pode recuperar a posição amanhã. O Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Fortaleza e São Paulo duelam hoje, enquanto outros 6 jogos restantes acontecem apenas no domingo, tá? Então tem alguns jogos aí e 4 equipes podem superar o Flamengo. É o que eu falo, cara. O Flamengo não aproveitou a oportunidade, ainda tomou um chocolate vergonhoso, né? O Flamengo, olha só, apesar de não ter marcado gol diante do Bragantino na última rodada, o Flamengo continua tendo um dos ataques mais efetivos de 2023. Olha só, o ranking tem o Sport com 91 gols, o Manchester City com 88, o Fortaleza com 84, Flamengo com 76 e o Real Madrid com 74. Né? O Flamengo com 76 na frente aí do Real Madrid, né? No estudo aí, Esportudo, né? Publicou, né? O Flamengo aí nessa lista dos times que mais marcaram, né? Mais fizeram gols, ataques mais efetivos de 2023. E eu estava falando com vocês, né, que depois da data FIFA voltaria agora o Flamengo a jogar com os jogadores que foram selecionados. O Sampaoli, então, deve escalar, né, nos 11 iniciais o Ayrton Lucas, o Eric Pulgar, né, além também deles o Flamengo deve ter o Gabigol retornando, né, que briga aí com o Pedro ou joga junto dele, mas vamos ver qual vai ser a decisão. Então, às 18h30 na Vila Belmiro, tá? Então, o provável time do Flamengo já que a gente pode avaliar: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, que joga bem quando está o Eric Pulgar, o Gerson mais avançado, né? E aí a gente tem a dúvida, né? Se ele vem com Everton Ribeiro, né? Se ele vem com Cebolinha pela esquerda, com Arrascaeta e Gabi e Pedro, tá? Eu acho que ele pode vir com Arrascaeta, com Gabi e com Pedro, tá? E barraria aí o Everton Ribeiro, que não está vivendo um bom momento, né? O Arrasca também não está num grande momento, mas é um jogador mais jovem e que tem os seus lampejos, né? E que pode voltar a brilhar, né? Está se recuperando ainda de alguns problemas, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente recuperar, né, os nossos jogadores que não vivem uma boa fase, mas alguns, por exemplo, como o Everton, com 34, chegada do Luiz Araújo, ele deve ir para o banco, já pode, né? Não vive um bom momento, utiliza no segundo tempo. Eu acho que não tem ninguém no Flamengo que possa ficar jogando com o nome. E ele sabe que ele não está rendendo o que ele pode render, né? Eu queria passar para vocês aqui também com relação à questão do Rodrigo Caio, né? Vou falar aqui agora. O Rodrigo Caio teve aí uma proposta do Cruzeiro, né, real, foi confirmada, a gente vinha trazendo sobre isso. O jornal O Dia confirmou, a coluna do Vene confirmou que o contrato do Cruzeiro oferecido a Rodrigo Caio é de produtividade, não agrada ao zagueiro do Flamengo. E eu vou dizer, é o contrato que deveria ser oferecido pelo Flamengo também, se fosse renovar com ele. Ele fica até o final do ano, o contrato dele acaba, e para continuar no Flamengo, o Flamengo tinha que oferecer um contrato de produtividade também. O Cruzeiro está certo, né? Ronaldo Fenômeno está certo. O time mineiro conversa com os representantes do Defensor há alguns dias e tem interesse no jogador, mas números ofertados não chamaram a atenção do atleta. Então, a informação do interesse do Cruzeiro foi confirmada, né? Negociação travada, e a oferta deles não agradou o zagueiro por ter sido um valor fixo mais produtividade. Eu acho que o Flamengo, se fosse continuar com o Rodrigo Caio, tinha que ir nessa linha, né? De produtividade. É um baita de um zagueiro monstruoso, mas que tem problemas físicos e não consegue uma sequência, né, jogando. Não tem sido utilizado pelo Sampaoli, né, mas já está recuperado, né? Porém, sempre tem algum problema, uma tristeza, né? A gente fica triste com isso,
mas é um jogador, né, que a gente sabe que não consegue uma sequência. Então, isso aí faz uma diferença muito grande na folha salarial do clube, né, e na temporada. Então, eu acho que a gente tem que, né, ter um pé atrás somente para você, né, se resguardar, e você pode, de repente, até renovar com o jogador, mas produtividade. Produtividade, né? A gente também tem aqui um assunto para falar com vocês, que é relacionado ao Vitor Pereira, né? Saravá, meu pai! Pois é, ele falou ao vivo, né? Ele deu uma entrevista e apontou aí alguns culpados pela situação, né, da passagem dele no Flamengo, o que realmente pode ter acontecido. E eu separei aqui as aspas dele. Ele fala por exemplo, ele fala da situação, né, da Supercopa do Brasil, que o Flamengo perdeu para o Palmeiras, entrevista lá para o Diário Record, Portugal. A do Palmeiras, a Supercopa, um jogo muito aberto, descontrolado, não como eu gosto, e que poderia ter dado para eles, como poderia ter dado para nós, e que foi decidido por um pormenor do VAR, que validou um gol irregular. Essa final foi decidida dessa forma. Não, eu concordo. Só que você não armou o time para vencer e depender de arbitragem. O Jorge Jesus, até mesmo o Dorival, venciam para não depender de arbitragem. Porque se depender de arbitragem, está na mão do juiz, está na mão do VAR. Você não jogou o suficiente para não depender de arbitragem. O VAR ajudou o Palmeiras foi campeão da Supercopa, né, na base do Varmeiras, e o Vitor Pereira reclamando disso, mas eu acho que o mais importante era jogar o suficiente para não depender do VAR. Ele ainda fala que a Recopa Sul-Americana acho que foi uma injustiça muito grande, pois fomos superiores ao Independiente Del Valle. No jogo em casa poderíamos ter ganhado por uns 3 ou 4, fomos para os pênaltis e nos pênaltis perdemos, né? Então, o Vitor Pereira reclamando aí, né, da sorte também contra o Del Valle. O Flamengo poderia ter ganho com o que produziu, né, que jogou muito melhor que o Del Valle. Eu acho que o Flamengo também foi mal. O Flamengo não era contundente, como diz o Sampaoli, né? Ele falou o seguinte: os treinadores têm que saber conviver com as críticas. Quem gosta de ser elogiado tem que saber também conviver com a crítica. E quando não há resultados, vem críticas. As pessoas não avaliam os trabalhos, elas avaliam os resultados em primeiro lugar e depois a profundidade do trabalho, do que se fez ou o que se estava tentando construir, e, portanto, isso nunca é avaliado. Mas tenho eu e os outros treinadores de estar preparados para as críticas. Se eu vivesse em função das críticas ou dos elogios, eu não construiria a carreira que tenho, nem os títulos que já ganhei e que ganharei no futuro, né? Mas se continuasse aqui, a gente que não ia ganhar nada, né? Fazer o quê? É isso, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, né? Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, seguir a gente em todas as plataformas, é muito importante. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, até mais tarde, fui!